Oi! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o dia está maravilhoso. Por quê? Minha presilha quebrou. Deixa eu mostrar. Meu coelho, né? Aí aqui ele tem uma perninha. Era pra ele ter uma outra perninha aqui em cima. Quebrou! Shopee, você está me decepcionando. É a segunda vez. Daí não só minha presilha quebrou, como também o apoio da minha ring light grande também quebrou. Sobre o que é o vídeo de hoje. Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que eu postei no shorts aqui do YouTube e no meu TikTok também, que eu tô dançando uma música do Patati do Patatá, e eu deixei na descrição mais ou menos assim, quando você percebe que ninguém se importa de verdade, você se liberta. E o que significa essa legenda que eu fiz? Bom, eu vou explicar o porquê dessa legenda hoje, e eu sou a Luísa, e sejam muito bem-vindos ao Isa Lutube. Quando eu gravei esse vídeo shorts, onde eu coloquei essa legenda, eu tava numa época em que eu tava voltando a me importar demais com o que as pessoas pensavam sobre mim. E eu já tinha meio que parado de me importar com o que as pessoas achavam sobre mim quando eu sofri o acidente de moto. Eu tive duas experiências marcantes de quase morte. A primeira delas foi quando eu era bem pequenininha, eu tava brincando no quintal da minha casa, e tinha uma planta venenosa que crescia no quintal aqui de casa. O nome da planta é Comigo Ninguém Pode. Só que eu não sabia que ela era venenosa. Então a gente tava ali brincando, eu acabei colocando uma das folhas dessa planta na boca e eu cheguei a mastigar. Eu não engoli, eu cuspi fora, mas eu cheguei a mastigar. Eu também não sei porque que eu fiz isso, eu era uma criança, então por favor relevem. Eu mastiguei a planta, o meu irmão me viu inchando e saiu correndo pra chamar minha mãe. E assim, naquela época era comum os pais baterem nos filhos por motivos aleatórios. Alguns apanhavam com razão, outros apanhavam por nada, e a vida era desse jeito. Então eu apanhava por qualquer motivo que fosse. E aí quando meu irmão foi chamar minha mãe pra falar que eu tava inchando, eu fiquei com muito medo de apanhar. Muito medo de apanhar, eu não queria apanhar. E aí eu fugi, continuei no quintal, mas eu fui pra um canto que minha mãe não costumava ir. Eu me escondi num canto do quintal e eu comecei a orar desesperada, implorando pra Deus me curar, porque se a minha mãe me visse inchada daquele jeito, ela ia me bater. E aí quando eu percebi que eu poderia morrer, porque afinal, minha mãe não me bateu. Se ela não me bateu, porque o negócio era seríssimo. De lá pra frente, eu comecei a tomar muito cuidado com as coisas que eu comia. Eu comecei a querer diminuir a quantidade de doce que eu comia, eu comecei a querer comer mais saudável. Eu fiquei com muito medo, eu comecei a pesquisar muitas doenças que podiam ser adquiridas através de consumo exagerado de açúcar, consumo exagerado de tudo o que fosse, essas coisas assim. Eu comecei a querer comer mais saudável por medo de eu realmente morrer pelo estômago, morrer pela boca, igual que quase aconteceu. E aí os anos foram passando, eu fui perdendo esse medo de me alimentar mal e morrer pela alimentação, porque assim, uma coisa é você comer saudável. Todo mundo precisa comer saudável, buscar uma alimentação mais saudável. O grande problema é que comidas mais saudáveis são mais caras. E aí quando eu tava perdendo esse medo, que eu tava começando a comer mais besteirinhas, eu tava começando a comer um pouquinho mais de fast food aqui, um pouquinho mais de doces ali, eu fui voltando a me alimentar das coisas que eu queria. Afinal, depois que você vira adulto, você começa a não conseguir comer mais tanto doce e fritura, quanto você comia antigamente. E é o que tá acontecendo comigo agora. Antes eu conseguia comer, tipo, uns 4 bombons de chocolate no dia. Hoje em dia, 2 já me deixa enjoada. E aí, quando eu percebi que conforme você vai crescendo, você vai perdendo a vontade de comer doces e essas coisas, eu fiquei, nossa, é melhor aproveitar agora que eu consigo, que eu estou com vontade de comer essas coisas e eu posso comer, do que eu ficar com vontade de comer depois e eu não ter mais estômago pra comer, por exemplo, uma garfada. Talvez seja exagero, não sei. Mas como eu tenho o olfato mais sensível, eu não uso perfume até por causa disso, porque meu olfato é sensível e o cheiro de creme do meu cabelo só já é o suficiente pra mim, talvez eu não consiga comer alguns doces. Por exemplo, a mãe de uma amiga minha uma vez fez uma torta de limão muito gostosa, só que o cheiro dela tava muito forte e aí eu não consegui comer a fatia toda porque o cheiro tava forte, o gosto tava maravilhoso. Eu amei, só que o cheiro de doce tava tão forte que eu comecei a enjoar e eu não consegui comer a fatia toda. E aí eu tava voltando a me alimentar das coisas que fazem mal, só que fazem bem pra mente. E foi quando eu acabei sofrendo um acidente. Eu fui atravessar o semáforo e o semáforo já tava vermelho pros outros, então eu fui atravessar na parte que estava verde pra mim. Só que tava chovendo muito. Eu não sei se a moça que tava vindo dirigindo a moto, ela não viu que o sinal já tinha fechado. E aí o sinal tava vermelho, eu fui atravessar, a moto veio.
Eu acho que ela não me viu e também que ela não viu que o sinal tava vermelho, porque tava chovendo, uma chuva fina, só que era aquela chuva fina que atrapalha a visão, sabe? Porque a rua fica meio cinza. Então pode ser que ela não tenha visto o semáforo mesmo. Eu não sei. E ela veio pra cima de mim, ela bateu com a moto dela na minha bicicleta. Eu acabei voando, caí de cabeça. E eu conto essa história de um jeito até engraçado hoje em dia, porque eu sou muito fã de Beleza Verdadeira, o dorama do Chaeyoung Kamunkayon e o Hwan Yeop. Eu gosto de chamar o Hwan Yeop de só Juan. Eu acho que Juan é mais legal. E tem aquela cena que ele é atropelado, que ele sai voando. E eu vejo muita gente zoando essa cena. Até eu zoo essa cena, porque o jeito que ele foi atropelado não daria pra ele voar daquele jeito. Eu acho que faltou uma participação aqui da produção de pegar e falar assim, como que a gente pode fazer ele ser atropelado pra ele voar dessa forma aqui? Não souberam fazer isso. Fizeram ele ser atropelado de um jeito que não faz sentido nenhum a forma que ele saiu voando. Mas eu voei igualzinho ele. Eu não tô de sacanagem. Eu estava com um fone. É um fone que você prende aqui na orelha aqui. E aí ele não fica dentro da orelha. Então é um fone ótimo pra você usar na rua, pedalando, de qualquer forma assim. Porque ele deixa seu ouvido livre. Então você escuta a música tocando, mas você também escuta tudo que tá ao seu redor. Então não atrapalha, não chega a ser perigoso. E aí eu tava com esse fone, estava tocando Everything Goes, do Namjoon. Então quando a moto bateu na bicicleta e eu saí voando, eu fiquei, sem zoeira, eu fiquei igualzinho o Chaeyoung lá. O Lee Soo-ho, né? Fiquei lá igualzinho ele. E meu fone tocando Everything, everything, everything goes, everything, everything, everything goes. Eu não tô zoando, aconteceu de verdade. Naquele momento eu pensei, vou morrer. Eu vou morrer. A música tá aqui falando que tudo vai morrer, que tudo vai acabar, tudo se vai, vou morrer. Eu caí, eu bati a cabeça. Aí ela foi lá, me ajudou a levantar, me tirou do meio da rua. Nossa, a moto dela estragou, a minha bicicleta estragou. Aí a gente conversou um pouquinho, tudo bem. Só que eu fiquei com tanta vergonha. Ela perguntou se eu queria que ela chamasse a ambulância, se ela queria que ela me levasse pro hospital. E eu falei que não, eu não sei pedir ajuda pras pessoas, eu não sei chegar e falar que eu preciso de ajuda. Eu posso estar morrendo, que vão me oferecer ajuda, eu vou falar que não precisa. E aí, tudo bem, ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu, só que eu tava indo pra cidade pra pagar uma conta numa loja de sapatos. Na hora que eu terminei de pagar a conta, eu caí sentada no sofazinho que eles têm lá dentro, mandei mensagem pra minha mãe e falei assim, mãe, não se desespera, não se desespera. Eu fui atropelada, eu tô bem, eu estou de pé, estou andando, eu tô bem. Só que eu tô zonza. Eu tô aqui em tal loja, vem me buscar, por favor, pra me levar pro hospital. Mas aí eu fui pro hospital, fizeram raio-x, tava tudo certo. Graças a Deus, eu não tive nenhuma sequela, nada. Nem um arranhão. Eu tava com um sobretudo, então o sobretudo acabou protegendo meu corpo. Quando eu caí de cabeça, eu tava com a mochila tava cheia de coisa. Eu não lembro o que tinha na minha mochila, mas tinha bastante coisa assim, macia. Então a mochila protegeu as minhas costas. Eu tava com uma touca, o boné pra proteger da chuva e o capuz do sobretudo por cima. Então isso também gerou uma certa proteção pra minha cabeça. A mochila fez eu não bater a cabeça com tanta força. E aí essas camadas de tecido que tinha protegeram também a minha cabeça. Então não tive sequela nenhuma. Só que eu cheguei a pensar que eu ia morrer. E depois que eu fiquei bem, eu fui pra casa, me deram 2 dias de atestado. Durante esses 2 dias que eu fiquei de atestado, eu fiquei de cama, né, deitada, e eu não consegui dormir nesses 2 dias de atestado, porque eu costumo contar dessa parte mais cômica, né, que eu voei igual o Lee Soo-ho, mas recentemente eu baixei meu Everest de volta e eu vi o post que eu fiz na época que eu fui atropelada, e eu lembrei o terror que tava sendo pra mim, porque foi realmente um trauma. Depois desse dia, eu não consigo mais escutar uma moto sem me assustar, sabe? Ficar com muito medo. Se eu vejo uma moto vindo na minha direção, por mais que a moto esteja no meio da rua e eu em cima da calçada, por exemplo, já me dá um certo medo. Eu já tinha medo de moto antes, mas depois dessa experiência ficou bem pior. Esse momento que eu quase fui atropelada foi justamente a época que eu falei no meu antigo vídeo que eu tava me esforçando pra ser igual a Sakura de Mamai. Aí eu tava tentando falar que nem ela, eu tava tentando andar que nem ela. Pra todo lugar que eu ia, ficava com a mãozinha pra trás assim, eu ficava sempre com a postura bem ereta. Eu tentava copiar as expressões faciais dela.
Eu me mexia, eu assistia as cenas do anime que só ela aparecia, pra eu poder pegar o jeitinho dela. Eu cheguei a tirar print de todas as roupas que ela usava durante o anime, porque eu queria reconhecer o estilo dela e pegar roupas que eu olhasse e falasse assim, a Sakura de Mamai usaria essa roupa? Pra eu poder pegar pra eu usar. Aí foi a primeira vez até que eu fui atrás da presilha dela pra eu usar. Deixa eu arrumar aqui, que tá tortinha. Foi a primeira vez que eu fui atrás da presilha dela pra eu poder usar, porque eu queria passar a mesma imagem que ela passava, de uma pessoa madura, de uma pessoa bem vestida, uma pessoa decidida. Eu queria ser exatamente igual a ela, e foi nessa época. E aí, esses 2 dias que eu fiquei em casa de cama, eu fiquei pensando, vale a pena eu viver a minha vida tentando ser uma personagem de um anime? E aí, quando eu morrer, eu vou estar feliz com a imagem que eu criei? E aí foi quando veio uma parte de um outro episódio de Bunny Girl Senpai na minha cabeça, que é o momento em que o Sakuta tá conversando com a Tomoe e ele fala pra ela, porque ela fala que ela criou uma personalidade que não é ela de verdade, pra ela poder ser aceita pelas pessoas, que era o que eu tava tentando fazer. E aí o Sakuta fala assim, tá, mas você gosta dessa sua nova personagem? Você gosta dessa pessoa que você criou? Aí ela, sim, eu amo. Eu criei essa personagem pra ser aceita pelos outros, mas eu amo quem eu sou agora. E aí ele fala, então se você ama quem você é agora, por que você tá se remoendo? Por que você tá triste por ter deixado a sua versão caipira pra trás? E aí eu pensei, será que eu gosto de ser a Sakura de Mamai? Correção, será que eu gosto de tentar ser a Sakura de Mamai? Porque eu não cheguei a ser, eu cheguei a tentar. E eu não tava gostando de tentar, porque não era eu. E eu tava me esforçando muito pra uma coisa que eu nunca ia conseguir ser, nem fazer. Eu gosto de ser do jeito que eu sou, sabe, mais energética. Eu não sou energética sempre. Tem vezes que eu sou bem energética, daí eu fico rindo de qualquer coisa, fico fazendo piada com tudo. Eu falo tudo que vem à minha mente. Isso, na verdade, falar tudo que vem à minha mente é um problema entre muitas aspas que eu tenho, porque eu não consigo filtrar o que eu falo. Eu tô pensando, tá saindo enquanto eu tô falando. Mas tem vezes também que eu tô mais calma, que aí eu fico completamente quieta, completamente séria. E não é séria de um tipo... o homem, que ele vai mais pelo racional, sabe? É um séria de eu não vou fazer muita expressão, eu não vou falar muito. Então eu tenho esses 2 extremos. E eu gosto desses meus 2 extremos. Eu gosto de ser assim. Só que eu não conseguiria ficar o tempo todo séria, igual a Mai. Não é que ela é séria o tempo todo, é que ela é uma pessoa um pouquinho mais fria com quem ela não conhece. Eu tenho isso também. Eu sou um pouco mais fria com quem eu não conheço. Só que assim que eu pego intimidade com a pessoa, e pode ser o mínimo de intimidade, tipo, eu estou numa fila e eu estou conversando com você há 2 minutos. Eu sinto que eu já tenho uma certa intimidade com você, uma certa amizade. Outra coisa que eu esqueci de falar é que a Mai não é só fria com quem ela não conhece. Quando ela tá andando na rua, ela também é muito quieta, muito séria. E eu, quando eu tô andando na rua, eu sou bem solta. Então, por mais que eu não vou te tratar igual eu trato minhas melhores amigas, não vou fazer piada, não vou te dar apelido nem nada, mas eu vou conversar com você como se você fosse uma pessoa conhecida minha. E aí, durante esses 2 dias que eu fiquei de cama, foi quando eu percebi isso. Que eu falei, nossa, eu vou parar de tentar ser a Mai. Por mais que eu queira, eu ame o jeito que ela é. E eu queria muito que as pessoas olhassem pra mim com a mesma admiração que eu olho pra ela. Mas não é quem eu sou, então não adianta eu tentar ser alguém que eu não sou. E em algum momento, que foi quando, na época que eu gravei esse vídeo, eu tava voltando a me preocupar com como as pessoas me viam. Tem coisas que eu olho, que eu faço e eu fico, meu Deus do céu, eu não suportaria estar perto de mim. Tem vezes que eu tô conversando com os meus amigos e aí eu tô lá, de boa, sendo eu. Aí, de repente, passa um tempo assim, uns minutos, 1 hora, talvez, eu fico, nossa, mas eu me comportei de um jeito muito insuportável ali, cara, meu Deus, Aí eu não me suportaria. E até por isso de eu ficar pensando comigo mesma, falando, nossa, eu não me suportaria, é por isso que às vezes eu reencontro amigos meus, seja amigo de longa data, seja amigo que eu vejo todos os dias, eu vou chegar pra cumprimentar, eu já fico, nossa, será que ele ficou repensando naquilo que eu fiz da última vez? Será que eu fui muito infantil? Será que eu fui muito insuportável? Será que ele ainda me vê como amiga, na mesma intensidade? E aí eu comecei a pesquisar, porque eu queria saber me controlar. Assim, eu não quero ficar me vitimizando e relembrando sempre o meu passado, mas eu ainda tô em fase de aceitação do meu passado, das coisas que eu passei. Porque, que nem eu falei no vídeo do desabafo, eu passei anos da minha vida reprimindo tudo o que me fez mal, porque eu descobri que tinham pessoas que passavam por coisas piores que eu, e aí eu comecei a reprimir, porque não tem por que eu ficar me doendo por uma coisa que, por mais que pra mim tenha sido horrível, sendo que tem outras pessoas que passam por coisas bem piores e elas estão
lidando com isso melhor que eu. E aí depois eu descobri que tudo bem, porque as pessoas são diferentes, porque pode ter gente que vai passar pelas mesmas coisas que eu passei e não sentir nada, e vai ter gente que vai passar pelas mesmas coisas que eu passei e ela vai estar pior que eu. Então tudo bem eu me sentir mal pelas coisas que eu passei. E eu ainda tô em fase de aceitação de tudo que aconteceu comigo. E como eu tive muitas questões no meu passado que me afetaram bastante, toda vez que eu paro pra pensar o mínimo, que é assim, tipo, eu não mantenho a minha mente trabalhando em qualquer coisa que seja aleatória, eu acabo ficando mal. Porque, por exemplo, se eu paro, me sento e decido esquecer de vídeo, de anime, das coisas que eu tô acompanhando pra manter minha mente ocupada. Eu decido esquecer daquilo tudo e focar em mim, na minha personalidade. Chega um momento que eu vou começar a me perguntar, mas por que eu acho desse jeito? E aí eu tentando repassar os momentos e tentar descobrir por que eu acho desse jeito, eu chego em alguma coisa que me magoou muito. Eu chego talvez em algum trauma, eu vou chegando em momentos obscuros que não faz bem eu lembrar. E aí eu tava passando tão mal, tentando descobrir o porquê que eu agia de um jeito mais infantil, um jeito mais maluquinha, e tentando melhorar minha personalidade, eu tava focando tanto nisso, que eu tava repassando tanto o meu passado, que eu comecei a ficar mal de novo. Eu comecei a ficar muito mais quieta durante todos os dias, muito mais pra baixo. E eu vi que isso tava afetando as pessoas ao meu redor, e eu não gosto de afetar as pessoas ao meu redor. Não gosto de gerar problemas pra elas, sabendo que elas podem estar passando por uns problemas que são, assim, muito mais importantes. E aí eu vou preocupar elas com um negócio do meu passado que eu deveria já ter superado, eu deveria já saber lidar, sabe? E aí nessa época eu tava voltando pra casa, com o fone de ouvido ouvindo música, e eu senti vontade de cantar a música que tava tocando no meu fone. E eu fiquei, nossa, as pessoas vão ouvir eu cantando, vão achar que eu sou maluca. Porque, por mais que eu goste muito de cantar, eu não acho que eu canto tão bem assim pra ficar me exibindo em público. Ah, Luísa, mas você fez cover de música aqui no YouTube. Eu fiz porque eu quis, porque o meu canal não é um canal pra ser levado a sério, sabe? É um canal pra ser divertido. É um canal pra você passar o tempo. E aí, quando eu tava pensando nisso, de as pessoas vão ver, vão pensar isso, vão pensar aquilo, do nada, realmente do nada, clicou na minha cabeça um vídeo shorts que eu tinha visto há muito tempo atrás, num grupo de WhatsApp que eu tava, que eu nem lembro o que era. Eu entrava em muito grupo aleatório com gente aleatória que eu não conhecia. Mas alguém mandou lá um vídeo uma vez falando que ninguém se importa com você. E assim, essa frase pode parecer ruim, mas ela é boa. Porque esse ninguém se importa com você, o cara até explica no vídeo. Eu não vou atrás desse vídeo pra eu colocar aqui, mas eu vou tentar reproduzir o que o cara tinha falado, porque eu não lembro direito, faz muito tempo que eu vi. O cara, ele tá no shopping, em público, gravando o vídeo dele. E aí ele fala que as pessoas ao seu redor, elas não se importam com você. As pessoas ao seu redor, elas têm problemas pra resolver, elas saíram de casa ou pra área já a mente, ou pra ir atrás de alguma coisa que elas precisam resolver, ou atrás de diversão. Elas não saíram de casa pra prestar atenção em você e no que você tá fazendo. Então, se você tá ali no meio do shopping gravando um vídeo, ninguém liga. Ninguém vai olhar pra você e te julgar. E se julgarem, daqui a pouco eles vão esquecer quem você é. Porque eles não sabem quem você é. Eles não se importam com você. Então, eles vão te ver, vão fazer cara de julgamento, mas daqui a pouquinho eles vão te esquecer completamente. E se acontecer desse seu vídeo passar na timeline deles algum dia, eles não vão lembrar que era você, não vão lembrar que foi você lá. E ele até chega a dar um exemplo, ele tá numa escada rolante e ele grita, oi pessoal, e todo mundo olha, ninguém responde. Aí ele fala, tá vendo, ninguém se importou em me responder. Por quê? Porque ninguém sabe quem eu sou e ninguém se importa comigo. Então, não tem por que eu me preocupar com o que as pessoas acham de mim, sendo que elas não sabem quem eu sou e elas não se importam comigo. Foi isso que fez eu relembrar o porquê que depois do acidente eu parei de tentar ser alguém que eu não era e comecei a ser eu de verdade. Porque sou eu e não tem por que eu esconder. Então assim, quando eu coloquei na legenda, quando você percebe que ninguém se importa, você se liberta, é porque, assim, que nem eu tenho um negócio de cantar as músicas que eu sei a letra. E as músicas que eu gosto muito também. Às vezes eu não sei a letra da música que eu gosto muito, mas eu amo aquela música, mas eu não sei a letra. Aí eu fico cantando. Eu não sei nem que música que é essa que eu cantei agora, só fiz. Mas enfim, quando é uma música que eu sei a letra, por mais que eu não goste da música, eu acabo cantando. E quando é uma música que eu gosto muito, eu canto também. Então assim, se eu tô na bicicleta, pedalando, com meu fone de ouvido, tá tocando a música, por que eu vou deixar de cantar? Tipo, eu não tô cantando alto pra todo mundo ouvir. E eu não tô cantando, tipo, tentando atrair a atenção das pessoas, mostrando o quanto eu canto bem. Não, eu tô cantando por diversão, eu tô cantando baixinho pra mim. Então,
Por que eu vou segurar essa minha vontade de cantar se as pessoas que estão na rua estão cada uma preocupada com a sua vida, a sua coisa diferente? Eu vou passar e eles vão falar, nossa, uma menina cantando. Ah, eu tenho que comprar pão. São 2 segundos de atenção que as pessoas vão me dar e depois vão me esquecer. Então, ninguém se importa. Ninguém se importa se eu gosto de Patati Patatá, ninguém se importa se eu tenho crush em personagem de desenho animado, ninguém se importa se eu sou fã, ninguém se importa. E você também, se você tem vontade de, tipo, ir pra rua gravar um vídeo fazendo qualquer coisa que seja, vai! As pessoas vão te ver, as pessoas vão te olhar, você vai sentir um pouco de vergonha, vai! Mas daqui a pouco eles vão esquecer. Porque ninguém que tá lá na rua tá indo atrás de você, indo atrás de te julgar, indo atrás de olhar o que você tá fazendo, indo atrás de olhar o que você tá falando. As pessoas estão vivendo a vida delas, elas estão cada uma com seus problemas, cada uma com coisa pra fazer, sabe? Então, ninguém se importa. Não precisa se importar. As únicas pessoas que se importam de verdade são as pessoas que te amam. E elas te amam por quem você é, então não tem motivo, sabe, pra você também esconder coisa delas. Enfim, eu fiz esse vídeo mais pra explicar mesmo a legenda daquele vídeo, porque eu acho que ficou um pouco desentendido. Ninguém falou nada, mas eu acho que ficou um pouco longe de entender. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, você tem muita paciência comigo. Pode deixar aí nos comentários qualquer coisa que vocês quiserem comentar, porque eu vou ler e talvez eu responda também. Se eu não responder, eu vou marcar o amém, pelo menos. Enfim, gente, obrigado e até semana que vem. É por isso que eu sempre falo, eu tenho o direito de gostar de coisa ruim. E eu fui crescendo com isso. Nossa, meu ouvido entupiu! Acabou! Nossa, minha cabeça tá doendo.